Graça e paz, povo amado de Deus, ó. Seja muito bem-vindo, você está no canal Verbo da Vida Taubaté, você está aqui no Prosperar Podcast, então seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você que está aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar os meus convidados aqui. Meu Deus, aqui é uma mesa de muito peso aqui, dá até medo aqui, eu tô tremendo de entrevistar eles aqui. Já participaram de várias entrevistas aí nos podcasts, afiliados aqui à igreja, mas hoje nós vamos conhecer um pouco mais e está sendo, lógico, banhado pela unção da vida que está na vida desse casal, dessa família abençoada que serve aqui na nossa igreja, que está no conjunto aqui. Pessoal, eu sou o André Rocha, hoje eu estou apresentando aqui o Prosperar Podcast, nosso líder, o Diogo, ele se ausentou hoje, então é comum você ver eu e ele aqui apresentando, né? Mas hoje ele está de folga, então fica curtindo a folga aí, tô brincando, meu líder, um grande abraço. Seja muito bem-vindo, aproveita para compartilhar esse podcast, essa live com o máximo de pessoas possíveis. Você sabe que a Igreja Verbo da Vida aqui de Taubaté tem programações, não é só para ficar cumprindo uma tabela aqui ou preenchendo algum espaço. A gente está aqui para edificar você, a sua família, os seus negócios. Então, nesse momento está acontecendo aqui o Prosperar Podcast. Na nossa igreja aqui, na parte de baixo aqui, está acontecendo o Tarde das Maravilhas, olha só que bacana. Tarde das Maravilhas, na quinta-feira tem o podcast também doutrinário aqui, que acontece no canal. Tem culto também aos sábados, sábado sobrenatural, culto aos domingos. Então, para você ficar conectado a semana inteira, sendo aí banhado por essa unção, por essa igreja, que é uma grande visão, uma grande multidão, e aí vai estar abençoando a sua vida. Bom, quero estar apresentando aqui, sem mais delongas, Fábio Dantas e Elisa Dantas, é assim mesmo, né? Isso. São ministros aqui, estudando na escola de ministros aqui na nossa igreja, já são formados no Rema desde 2018, não é isso? Isso mesmo. A Elisa serve na sala de ministros, o Fábio serve aqui na música, são donos e proprietários da empresa Full Raise. Acertei? A gente estava brifando aqui antes como que pronuncia, né? Full Raise, essa empresa que é a empresa de calçados, né? Não só no e-commerce, mas também fisicamente. Gente, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito esse convite aqui da nossa liderança para estar aqui conosco e a gente está conversando essa parte da tarde aqui. Amém. Amém. Pra gente que é uma honra, né? Estar aqui. Top demais. De frente, né? Com vocês. Vocês terem nos convidado, né? É uma honra pra gente estar aqui. Muito obrigada mesmo. Show de bola. Ó, o Fábio e... você é a primeira vez que está participando aqui do podcast, né? O Fábio já é a terceira vez. Já tá mais tranquilo. Gente, nós vamos estar conhecendo um pouco mais sobre vocês, sobre o que a palavra vem mudando e transformando no casamento, na família, nos negócios, né? E a gente já falou 2 outras vezes aqui, o Fábio teve alguma transição da empresa, tem mudanças, tem projetos novos. A Elisa estava me mostrando aqui projetos para a empresa, né? Que são novidades aí para esse ano ainda ou para o ano que vem, não sei como é que tá. Esse ano. É isso aí, ó, 2024 não acabou ainda, né? É isso aí. Então a gente quer conhecer um pouco mais dessa trajetória de vocês, né? O formato no Rema desde 2018. Eu estava aqui antes conversando eu assisti um podcast que você estava participando também, falando, você vê que cada vez que você vem, a gente conhece um pouco mais dessa história e vai só linkando, né? Então, vocês comentarem como é que foi o início da conexão com o Verbo da Vida Taubaté e a gente vai entrar nessa questão também da empresa daqui a pouquinho. Quem começa aí? O Fábio. Ele é o Olá, líder, Fábio. ele segue o líder. Boa. Foi como eu estava conversando no outro podcast que você comentou, né? Sim. Foram, assim, coisas bem loucas mesmo, né? Porque a gente recebeu uma direção do Espírito Santo mesmo. Amém. Né? Pra vir. Que a gente nem sabia que era uma direção. Que, assim, tipo, beleza, Deus falou que é pra gente ir lá, mas como é que vai fazer? Você começa a fazer... Como que eu vou sair daqui? Planos, as contas, né? No natural. No que eu vou trabalhar? Meu emprego tá aqui. As contas estão aqui. Tinha uma casa própria lá, né? Na época que vocês estavam em São Paulo, você na verdade sempre teve o seu negócio próprio, né? Como representação comercial. Sim. Mas por mais que seja, aparentemente parece que é livre, mas não, você tinha a sua clientela no porque tem uma região de atuação, né? Perfeito. É região, isso mesmo. Então, você não pode invadir outra região. Não, né? Então, assim, minha região era São Paulo capital. E São Paulo capital ainda é dividido pelas zonas, né? Sim. Um representante atende a Zona Leste, outro representante atende a Zona Norte e o Centro. Então, dependendo da segmentação, tem todo um contexto, né? Então, quando Deus falou comigo, a primeira pergunta foi: como que eu conto pra minha esposa isso, né? É mesmo? Foi assim? Porque eu falei, vou falar pra Elisa, como que eu vou falar isso pra ela? Que eu tenho que ir pra lá e não sei nem como que a gente vai se sustentar, né?
Sim, sim. Vocês já tinham feito alguma mudança drástica assim na rotina de vocês, local e tudo mais? Ou isso foi a primeira? Olha, eu fui guiado aqui, agora deixa eu ver como é que eu vou contar isso pra minha esposa. Não, a gente mudou de bairro lá, né? Mas assim, nada planejado, assim, vamos morar naquele bairro. Não, foi uma oportunidade que surgiu, onde nós compramos nossa primeira casa. Tá. E aí, vamos aproveitar a oportunidade, é uma boa oportunidade, o formato que está sendo feito o negócio, a gente não conseguiria em outro local. Sim. Fomos olhar a casa, gostamos da casa, beleza, vamos se adaptar ao bairro. Né? Que São Paulo... É bem diferente. São Paulo, você muda assim, de bairro é como você mudar de estado. É que São Paulo, para quem não tem noção, né? São Paulo tem cada muito bairro da cidade de São Paulo que praticamente é uma cidade aqui do interior. Ele funciona independente, né? Se você pegar... Totalmente. Os bairros lá tem praticamente população de muitas cidades, né? Sim, com certeza. Então hoje a gente mora em Tremembé, o bairro que a gente morava tem mais habitantes que Tremembé. Sim. Né? Então, eles têm... É um bairro bem diferente do que a gente sempre morou, né? Porque no bairro que a gente morava tinha banco, tinha mais do que um banco, por exemplo, todos os tipos de banco, né? Tinham mais do que uma agência. Sim. Nesse bairro que a gente foi morar já não tinha agência, né? Tinha assim, tem uma agência próximos. Ou no bairro do lado. Sim. Já foi uma coisa estranha, assim. Já foi né? diferente pra vocês. Já é um bairro já... Vocês sempre foram de São Paulo? Sempre? Ok. Sempre. Né? Então já foi um rompimento, assim, né? E as condições, como Deus falou pra gente vir... Assim, a gente só... O mais extraordinário é que, assim, a gente foi muito rápido para obedecer. Ok. Fábio, até foi bom você comentar sobre isso, né? E até a questão de depois como passar para a esposa, né? Essa questão de estar junto também nas ações, nas atitudes, né? Compartilhar com o casal ali, né? Mas quando essa percepção vem, como é que funciona isso? Até para as pessoas que, de repente, tem gente que ou talvez está sendo direcionado, mas não sabe identificar, né? Eu sei que hoje vocês nessa época já estavam estudando no Rema, né? Já estava você estava no meio do curso, né? No meio do curso. Então você já estava identificando ali como perceber essa voz, né? Mas foi fácil isso? Foi bem clara essa voz, assim, de precisa mudar? Assim, a percepção... Quando eu vim no treinamento de música, a gente veio no primeiro treinamento de música, em 2018, acompanhando a Michele. E aí era pra gente vir, pra ela não vir sozinha, só por causa da estrada à noite e tal. Era já uma amiga nossa lá de São Paulo, né? Vocês estavam até tendo aula de canto. A gente estava fazendo aula de canto e tal, então pessoal, assim... pra quem não sabe, a Elisa já foi ministra de louvor, né? Aí não passou aqui não passou nas audições aqui com o Fábio aqui, porque o Fábio tinha outros planos. Mas... É isso aí. Mas vamos lá, vamos voltar nessa parte aí. Mas antes da gente vir no treinamento, eu vim um dia com a Isso, Michele. Okay. No aniversário de 4 anos do Verbo da Vida Taubaté. 3, né? 4 anos. 4. Em 2017. 4, né? Vai, 2015. vamos lá. Vamos fazer as contas. 10, a gente tá com 10 anos. 3 anos, né? 3 anos. 3 anos? 3 anos, porque o de 4 a gente tava aqui. Então, de 3 anos. Nossa, eu achava que era 4. Passa rápido, Até eu sou muito novo. a Débora estava ministrando louvor. Uau. E a Michele quis pisar aqui em Taubaté. Aí eu vim junto, acompanhando ela, né? Porque ela não teria outra pessoa para vir, né? E nessa época ela, às vezes, ficava um pouco lá em casa, né? Às vezes, quando tava num lugar que era próximo, assim, a casa dela era mais distante, era mais perto da nossa, a gente tinha um quarto a mais lá em casa, ela acabava ficando tinha lá. um quartinho do profeta. Quarto do profeta. Você vê que eu já recebo ministro, a gente recebe ministro há muito tempo, né? Sabe receber, né? Tá vendo? Então tá servindo na área específica, né? Você vê como Deus vai nos levando, né? E a gente nem percebe. Verdade. E a gente não fazia parte do Verbo da Vida. Então, para mim, assim, missionário era aquelas missionárias, tipo, da Assembleia de Deus, né? Aquelas mulheres do manto que, né, assim, não tinha muito... Eu nunca conhecia, assim, alguém que foi para outro país ou, né, que se mudou. Então, nossa, alguma história, assim, né? A gente não conhecia. Não. Então, por mais que a gente estivesse fazendo o Rema, e o Rema ativou muitas coisas em nós, nos alicerçou, né, no primeiro ano, foi o primeiro contato, né? Então, a gente nem tinha ideia, assim, é uma percepção. A gente falava, é uma coisa, tô sentindo uma coisa, né? Entendi. Ainda tava naquele nível de chamar o Espírito Santo de coisa, né? Sim. Que você não consegue definir, né? Quando você tem alguém que te ensina, você já consegue definir, ficar, né, mais tranquilo aí nos passos que você precisa dar. Sim. E daí eu vim
Aí eu lembro que eu falei, nossa, meu Deus, que louvor é esse? Uau! Isso antes de ter acontecido lá o Antes treinamento, do treinamento, né? foi, aniversário. foi em dezembro, deve ter sido em novembro, né? Isso, no aniversário. É. Aí eu não vim nessa... Ele não veio. Ah, ok. Veio Só você foi- e a Michele. E eu já tinha ido em outras igrejas Verbo da Vida visitando, mas eu achei fenomenal. Eu me lembro, assim, de Débora. Aí no final ela veio falar com a gente, daí eu fiquei, nossa, meu Deus, ela veio falar com a Falou gente. E aí eu lembro que eu falei, nossa, eu recebi muito da sua vida. Eu falei, vou tomar coragem, vou falar, muito obrigada, recebi muito da sua vida. Sim. E depois teve a Michelle teve esse convite de vir para o treinamento. E daí a gente falou, vamos junto com ela, né? E também a gente recebe. Teve um tempo atrás também que a gente quis levar o pastor Eliezer na igreja. A gente tinha pensado, né? Porque na outra igreja o Fábio era líder do louvor. Então a gente sempre tava pensando E o nosso pastor lá conhecia o pastor Eliezer. Já conheci. Porque era um bairro próximo ali da Vila Sim. Matilde, que a gente morava, era coladinho ok. com a Vila Matilde. Sim. Então, o nosso pastor de lá tinha feito escola de ministros também, então conhecia o pastor Eliezer por conta do Remy da escola de ministros. Que legal. E era uma igreja que estava começando. E essa Sim. igreja começou na garagem da minha casa. Depois de um ano, acho que daí foi pro prédio. Sim. E só que estava formando louvor. Então, a gente tinha também como se fosse uma escola, né? De sábado, não lembro, o Paulo Roberto dava aula, o Fábio dava aula, daí a gente arrumou um baterista para dar aula, então a gente teve esse coração de expandir e tal. A gente tava até com desejo de chamar o pastor Eliezer, só que a gente falou, gente, acho que não vai conseguir nem pagar para ele vir aqui. E a gente amava, lembra quando eu ministrava louvor, sempre que eu tava de fé em fé, a gente amava muito. Já estava conectado na visão mesmo em Então, outra né? instituição, outra igreja. Que legal. Mas não tinha, assim, nem fazia ideia. Então, daí teve esse convite, e daí a gente vai lá na igreja do pastor Eliezer e é treinado, né? Sim. Que legal, vamos levar o pessoal do louvor. Sim. Veio uma pessoa, né, do louvor, o Fábio passou pro grupo, veio até uma pessoa do louvor, mas a gente não... Eles vieram pra cá, né? E a gente pensou, assim, em acompanhar a Michelle, pra ela não vir sozinha, né? E daí... Mais perto um pouquinho do tá microfone bom. aí. Ajudar a gente. Tá certo. Então, e daí a gente pensou nisso, né? Vamos Sim. ajudá-la. E daí a gente aproveita, leva o nosso filho, né? O nosso filho, aproveitando, a gente quer mandar um beijo para os nossos filhos, Paulo Roberto e Bernardo. Nós amamos vocês. Paulo Roberto, você tem que traduzir para o pessoal aqui de Taubaté, né? Paulo Roberto é o famoso... É o Beto. O Betão, né? Isso aí. E o Beto Grande também abraço pra eles. tava no começo, ele tava com muita vergonha de tocar, né, Fá? É mesmo? Daí a gente ficava, vai, filho, toca. Porque ele faz aula desde os 6 anos de idade. Uau, que legal. E Nossa, daí... quanto talento o Beto tem, né? Você vê o crescimento dele na área musical, na área e também a unção, né, que vem sobre a vida dele. Desde os 6 anos. Desde os 6. Eu não imaginava. Olha, E daí, um grande treinamento. E daí ele tinha 13 anos na época. Ele vai falar, mãe, eu não tinha. Não, mas enfim, ele era bem novo, tá, Sim. gente? Quando a gente veio pra cá. Aí a gente falou, vamos levar, né, ele e tal. E daí foi com esse coração que a gente veio, né? Só que chegou aqui, a gente quer continuar? A gente foi no treinamento de música. A gente foi no treinamento. Aí no treinamento de música, Sim. né, Deus falou com você no treinamento, né? Foi. Eu tenho, inclusive, no meu Instagram, tem o momento que o pastor toca o teclado, tá salvo nos destaques. E que, assim, nada mais fazia sentido. Eu precisava estar em Taubaté. Eu falei, não, eu preciso estar em Taubaté. Como que, né, assim, mais nada faz sentido. Como a gente vai fazer? E realmente, eu também falei, como que eu vou explicar isso pro Fábio, né? Sim. Essa que fica a insegurança, como explicar? Aí, a gente só foi conversar em casa, né? Não, foi de conversar bem depois. Bem depois. Porque... Isso foi em janeiro. Porque depois a gente tinha uma viagem programada pra praia, né? Aí a gente foi pra Caraguá. Sim. E a Michelle foi com a gente. A gente já tinha combinado, alugado as coisas junto e tal. Ela foi com as filhas dela, foi nossos filhos, tudo. E aí na volta voltou o Beto no carro dormindo, né? E o Bernardo com a Elisa e a Michelle no carro com a Michelle. Sim. Na Serra da Tamoios. Aí na Serra da Tamoios que Deus falou comigo. Uau. Então Como é que falar foi em isso, momentos Fábio? diferentes. Aí eu... Meu Deus, porque aí Deus sempre falou muito comigo no trânsito, assim, na estrada, né? Sim. Sempre tive esses momentos assim com Deus. É mesmo? Na estrada. E quando eu saí da representação, eu tive que buscar
um outro momento que eu também tivesse, né? Sim. Esse contato aí com Deus, na né? representação você pegava muita estrada para ir visitar os clientes e tudo mais. Aí você fica muito tempo dirigindo e sozinho, né? Okay. Aí você vai ouvindo música, vai orando, pregação, orando, aí você vai, né? Sim. Aí tinha as coisas que a gente tava aprendendo no rema, oração em línguas e tal, né? Então você vai praticando, né? Sim, perfeito. E aí que eu fiquei, meu Deus, mas como assim, tal? Aí passou, acho que ainda mais umas 2 semanas. Aí eu falei pra Elisa, ela... Ufa, ai, graças a Deus, porque Deus falou comigo também, como é que eu ia contar pra você e tal. Aí ela me perguntou, e como que a gente faz agora? Bom, então agora a gente vai lá espiar a terra, vamos lá procurar casa. Se Deus falou que é pra gente ir, meu Deus do céu. Ele vai dar os meios. Tipo, quanto que tem na conta? Tem um dinheiro da gasolina, vamos lá. Põe a gasolina no carro, paga o pedágio, vamos lá. E vieram. E viemos. Foi. Aí foi assim. Foi, né? Chegaram em 2019 aqui, foi isso? Não, 18 mesmo. 2018. A gente ainda veio no sábado e as coisas fechavam, né? Aí eu fiquei indignada. Como assim fecha? Porque em São Paulo não fecha assim. Não, mas imobiliária lá em São Paulo fecha também meio-dia. Só que a gente a gente tava tão... Sim, desligou, vamos assim, vamos. Combinou com o corretor, né? O corretor atendeu a gente, marcou a visita, tal, tudo do que a gente queria ver. Mas a gente queria ficar um dia vendo as coisas, né? Não... Vamos que vai fechar tudo. Aí eu, tipo, como assim vai fechar? Você marcou com isso, não vai mostrar mais casa? Eu vim pra ficar um dia vendo as casas, porque eu queria aproveitar o dia, Só que né? isso era no sábado. Era no sábado, né? Aí a gente teve que vir um segundo dia, não tinha um fiador, não tinha um monte de coisa, as condições pra... Mesmo. Né? Aí as portas foram se abrindo. Era a última vaga, né, pro Paulo Roberto estudar. Na série quando dele. vocês decidiram, vocês já fizeram tudo naquela... tudo isso foi em 45 dias. Uau! A mesma escola que eles estavam lá, eles estudaram aqui também. Aí em 45 dias. Conseguiu a mesma escola. Que legal. E pra mim era bem importante isso. Sim. Pra gente, né? Aí em 45 dias a gente tava morando. Fábio, e essa parte da transição da representação e tal, você teve alguma... Você falou que as portas começaram a se abrir desde que vocês foram guiados e entenderam que realmente era isso, né? Se comunicaram e houve concordância dos dois, né? Isso foi muito importante, né? Você ficou com medo de falar com a Elisa, né? Mas teve a concordância. Como é que foi essa parte da transição empresarial, né? Olha, eu tenho essa representação nessa área. Como é que você trouxe isso pra cá? Foi fácil? As portas foram se abrindo mesmo de forma sobrenatural? Assim, a gente tava num momento em São Paulo que, assim, falar, como posso dizer, em novas oportunidades, ou arrumar um novo emprego, ou uma nova marca em São Paulo, tudo é maior, né? Então, assim, se eu tivesse que trabalhar para alguém, por exemplo, vou mudar de sair de representação e você um comprador, por exemplo, você um supervisor de loja, ou um gerente de loja, ou um vendedor, o que quer que seja. Conhecia-se muita gente em São Paulo, né? Seria muito mais fácil, né? Arrumar isso em São Paulo. Com certeza. Né? Poderia estar ganhando mais do que eu ganho hoje até. Sim. Porque lá a demanda de trabalho é bem diferente, né? Naturalmente falando, né? Se a gente for começar a fazer as contas, você fala, cara, você tem uma oportunidade na representação em São Paulo, você vai vir para o interior, né? O caminho é inverso para a área de representação. Assim, essa área de representação. Um cliente em São Paulo comprava o que eu vendia para todos aqui, praticamente. Porque você tem um grande cliente aqui e o resto tudo muito pequeno. Eu estou tocando nesse assunto porque assim, é tão importante a gente entender da questão do como ser guiado pelo Espírito mesmo. Né? Nós tivemos essa aula no Rema, né? Sim. E aprender a ser guiado para não confundir, né, a fé com a presunção ou tomar alguns passos e tomar algumas atitudes, colocar a família em risco, o negócio em risco, né? Então é importante porque as pessoas que estão nos ouvindo também, nós estamos sendo edificados aqui por esse testemunho. De talvez pessoas que estão tendo essa nota, né? De, olha, eu tô talvez de mudar de algum lugar, talvez de perceber essa nota do Espírito mesmo, saber se é natural ou se eu estou espiritualizando demais. Mas isso que você está falando é tão importante porque vocês vieram através de uma palavra, né? E as coisas começaram lógico que tem as dificuldades, nem tudo é só alegria, né? Mas para a gente entender um pouco disso, né? Até das pessoas que estão nos ouvindo, né? Como ser guiado e como que foi acontecendo, né? Mas teve também, pelo menos a minha parte, né? Eu vim, teve essa impressão, essa percepção bem clara. Depois eu fui para São Paulo, falei, como que eu vou falar, né? E daí, no momento de oração também, que eu estava na minha casa, eu tive uma visão, né? Uau. Então, assim, tiveram confirmações bem claras. Depois, quando eu fui falar com o Fábio também estava ok. Já tinha em outro momento. Então, assim, não foi só
Saímos, fui lá no culto, achei legal, quero ir pra lá. Isso, Sim. não. Eles são da música. Tanto que quando a gente veio mesmo, eu falei, meu Deus, acabei minha vida, porque eu vim pra uma igreja que o pastor é músico. Meu filho nunca vai crescer na música, porque Meu Deus, eu tinha aquela concepção, imagina. tipo assim, é só quando o pastor, né, A pessoa ainda tem, mais a tem essa família percepção, de né, da igreja ter o Ministério de Música formado, tudo bonito e tudo mais, que foi o que impressionou vocês, né? Mas achar isso, né? Que não tem mais lugar pra mim ali. Não vai dar certo, não, assim, não vai se desenvolver. a gente chegou e falei assim, não vou tocar, a galera já é top. O Fábio também, tava de boa, tanto que a gente tinha E assim, eu tava bem cansado mesmo também, assim, desgastado pelas coisas da vida mesmo, né? Sim. As coisas que você vem passando com o trabalho, sim, imagino. com várias coisas junto, tudo. Então, assim, já tava naquele momento que eu não queria servir também. Tipo, Ou ficar no banco ali ia vou ser um ficar alívio, aqui né? recebendo. Aí a Elisa até entrou em alguns departamentos que ela também sempre teve esse coração muito disponível para servir. Perfeito. Né? Aí, aonde foi aparecendo a oportunidade, ela foi servindo na Tarde das Maravilhas, no departamento infantil. Né? E lá a gente servia muito, porque era uma igreja que estava começando, imagina. Quando estava na minha casa, a gente arrumava, eu lembro do Bernardo bem pequenininho, a gente limpava toda a garagem, arrumava todas as cadeiras. Depois, quando a gente foi pro prédio, a gente fazia... O Fábio era tesoureiro da igreja. Você participava de praticamente tudo ali da igreja. Era um auxílio em eventos, então a gente auxiliava muito a liderança de lá também, fazia evangelismo. A liderança de lá gostava de ir na feira, fazer evangelismo. Eu ia com o Bernardo pequenininho. Então a gente era muito ativo. Daí quando a gente chegou aqui, a gente falou, e agora? Como que vai ser? Que daí que a gente se tocou, meu Deus, a gente tá no Verbo da Vida, uma igreja grande e tal, como que vai ser, né? Aí a Elisa foi entrando nessas áreas, né? Departamento infantil, ajudava na tarde, ali servia na Tarde das Maravilhas também, no começo. E aí a gente fez discipulado. Fez discipulado, aí eu fui ficando assim, né? Aí até o dia que falei, não vai ter jeito, vou ter que fazer audição mesmo. Aí vai chamando, né? É o seu chamado. Não tem como ficar longe, né? Sim. Aí fiz a audição e aí... Aquela vontade de servir, né? Quando você está interagindo realmente com a visão, com o corpo, né? Acho que não tem como, né? Quem está aqui dentro do Ministério Verbo da Vida, até dentro de outras igrejas também que nos acompanham, e olha que legal, né? Como é bacana a questão da escola Rema, né? É uma escola interdenominacional, né? Que é aberta para todas as igrejas. Exatamente. E vocês se conectaram com essa visão antes mesmo de estar na escola, na igreja Verbo da Vida. É verdade. Mas quando você entra na igreja, que você se interage aqui, faz lá o discipulado, estar na igreja, servir é uma parte disso, né? Você querer se doar um pouco mais mesmo. E assim, eu tenho a opinião pra mim, assim, quando, que nem, por exemplo, né, que você falou, né, da vontade de estar ali, né? Eu não tenho nem como a questão da vontade, é como se não tivesse pleno, é como se faltasse algo. Perfeito. Né? Por mais que você tá lá na igreja, você tá no culto, você tá recebendo, mas não é pleno. Porque você não tá ali onde você precisa ser diligente com o seu chamado. Onde você foi chamado para estar. Exatamente. Né? E a gente não saiu de São Paulo para vir pro Verbo da Vida, porque a gente poderia estar no Verbo da Vida lá. Tinha o Verbo da Vida lá na nossa casa. Perfeito. Né? A gente não saiu de lá por conta de, eu cheguei aqui, achei tudo muito legal, porque a gente já estava na fase que, tipo assim, a gente já tinha ido em igrejas muito grandes. Sim. Né? O Fábio se converteu na Bola de Neve. Neve. Até essa semana o apóstolo Rina faleceu, né? Sim. Então, quando eu aceitei Jesus, foi lá no Bola de Neve da Vatoria Sul, nem existia núcleos ou Verbo da ou Bola de Neve em outras cidades, era só a célula nos bairros. Sim. E a sede. E a sede que tinha lá. Sul, né? Então, assim, o culto era 4.000 pessoas. Então, eu já tinha... Eu também fui já do Bola de Neve. Eu já era acostumado a congregar e participar de uma igreja grande. Né? Você chegava e não tinha lugar para sentar. 3.000 pessoas. As pessoas um pouco confundem, né? Você que né, serve no Ministério do Louvor, já foi líder também no Ministério do Louvor e líder de outras áreas aqui também da igreja. Que quando é tudo muito grande, que não precisa, aí que precisa de muitas pessoas, né? E aí tá a nossa palavra para as pessoas realmente servir, né? Exatamente. E uma das desculpas que tem das pessoas, né? Isso eu falo também porque eu tenho uma empresa e vocês também como empresários, é colocar a desculpa de que o tempo, o trabalho e tudo mais, né? Agora aqui, por exemplo, nós aqui que estamos nessa mesa somos empresários, nossas empresas estão abertas. Exatamente. Tem pessoas que estão lá trabalhando até
Ó, a Beatriz trabalha com vocês lá, A né? Beatriz trabalha. Aí a Bia, aí, ó, Oi, ama essa Bia, família. nós amamos Elisa você. canta muito. Olha, vamos ainda pegar o dia a Elisa aí pra trazer um louvor pra nós. Tem registro dela já cantando na Tarde das Maravilhas, viu? Eita, glória. Fábio, Vamos começar a usar mais esse ministério aí, ó. Tem. Tá registrado e tá salvo, hein? Esse episódio. Então você Eu vê sou que escalada lá na cozinha, gente. Se vocês quiserem, vão lá viver. cozinhando e cantando. É. É isso aí, tá tudo certo. Então as pessoas falam muito dessa questão do servir, né? Que olha, a igreja é muito grande, não vai precisar, mas aí não que precisa. É verdade. E eu tava falando do contexto da gente estar aqui, né? E tem pessoas, as nossas empresas estão abertas lá, tá funcionando. Tem como, mas, né, fazer Sim. você administrar Tem. e contemplar tudo aquilo que você quer fazer, todas as tarefas. E né, uma que das você quer. palavras do nosso líder, né, nosso pastor, Eliezer Rodrigues, é assim: quando você está cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas coisas, dos seus Exatamente. negócios, em todas as áreas, Nós né? somos prova disso. Então, esse momento nós estamos aqui sendo edificados, né? Olha só, pelo contexto, pelo testemunho. Isso é tão bom, né? Até quando eu estava escutando o podcast, entendendo um pouco mais de vocês, cada vez que a gente vem aqui, a gente está sendo edificado por uma coisinha a mais ali que está sendo colocada do seu testemunho. E como isso incentiva outras famílias, outras pessoas e aprendizados, né? Aí eu fiz a audição com o pastor Moisés na época. Mesmo? Achei que ia ser escalado uma vez a cada 2 meses. Mas não, a escala foi um pouco mais apertada que isso, né? Só que não. Não era isso, né? Aí foi chegando as escalas, mas foi uma benção. Muito bom. Aí foi muito bom. Paulo Roberto também, né? Paulo Roberto começou lá no Teens. Começou o Teens, acho que o Teens tinha começado tinham tido fazia uns pouco 2 tempo. ou 3 cultos. Sim. Quando ele chegou. E daí ele era bem tímido, né? Aí também era uma Rompimento. questão, assim, Sim. pra gente se preocupar, né? Será que ele vai se adaptar? Também teve isso, a gente veio... Sim. E daí as crianças tiveram que acompanhar, né? Um tinha 7, o Bernardo, 7. E o Beto, 13. Tinha. 13 não. Daí logo ele fez 14. Ou, enfim. Por mais aí, ou menos dessa por aí. 16. Betão, se 2002 você estiver ele ao vivo aí, você confirma tinha as datas, 16. porque Isso, a Elisa muito tá bom, pensando ele que é bom. 13, mas é 16. Mas não é 16. Confirma aí, Betão, 2018 ele é de 2002. Acho que Beto Cambopes é ele, né? O Tá aqui ao vivo. o Beto tinha quantos anos? 16. 16? Então como ele ficou no Teens? Ele ficou um pouquinho lá. Não ficou muito tempo lá. Aí entrou no Por causa da necessidade. Mas eles gostaram. O Bernardo gostou do condomínio que a gente tava. Legal. O Beto foi o Felipe da mídia, que foi a primeira pessoa que foi chamar ele pra ir lá no Teens, que era um auditório embaixo, né? Sim, na igreja da César Costa, né? Aí ele foi indo. Aí ele tinha muita vergonha de tocar. Mas daí quando tava a Michelle, ele vinha quando a Michelle dava aula, então ele ia tocando. Então ele foi se envolvendo, daí a gente ficou mais... Ele foi espertão, porque ele não fez a audição. Ele foi indo e fugiu da audição. Nem precisa hoje mais, com tanta unção no Beto aí, quanto ele cresceu musicalmente falando, né? Foi Graças muito top. a Deus. Não só na música, mas também unção. O Beto também tá fazendo escola de ministro, né? Tá. Sim, graças Top a Deus. demais. Rema, toda a nossa família cresceu muito, é muito Sim. abençoada por estar aqui, por ter obedecido ao Senhor e estar inserido na visão, né, Verbo da Vida Taubaté. Aproveitar que você falou disso, né? A gente falar um pouco da escola Rema, né? Para quem... quando eu cheguei aqui na Verbo da Vida, né? O pessoal falava muito de Rema, nós tem que fazer o Rema, isso, aquilo. Eu ficava até meio assim, pessoal, vocês estão tentando convencer muito, né? Mas é tão bacana realmente quando você faz, porque você quer colocar isso na cabeça da pessoa, né? Como é que foi o Rema para vocês? E se tiver aí um recado para as pessoas que estão nos assistindo agora, o que o Rema transformou no casamento de vocês, no negócio, na vida de vocês? Fala um pouco disso. Primeiro, posso falar? Primeiro, assim, o primeiro entendimento que a gente precisa ter a respeito do Rema, né, que é um Sim. centro de treinamento bíblico, Rema, é que ele é para todas as denominações. Perfeito. Que esse entendimento eu não conseguiria ter, porque geralmente as igrejas têm os seus cursos, tem curso de liderança. Isso. Né? Então, geralmente as igrejas têm os cursos para a pessoa atuar lá dentro da igreja dela mesma. Essa não é a proposta do Rema, né? Tanto que o Rema não é do Verbo da Vida, né? Então, veio lá de Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos. E é um centro de treinamento bíblico. Perfeito. Então, você não tem essa obrigação de congregar no Verbo da Vida. A gente tem inúmeros casos de pessoas, pastores, inclusive, que fizeram Rema e estão frutificando dentro da denominação deles, Perfeito. né? E o Rema, eu sempre quis fazer um seminário
Sempre quis estudar. Eu amo estudar, eu amo, assim, me debruçar sobre alguns assuntos. E, inclusive, eu sou pedagoga, né? Então, é mesmo, Elina? sou... Pérolas aqui, Fábio, saindo, olha só. Pedagoga. Cantora, pedagoga, empresária. Essa foi boa. Aí, eu dei aula durante uns 10 ou 12 anos. Que desde legal. os 17 anos. Eu entrei Isso na lá em São faculdade. Paulo. Eu entrei na faculdade com 17 anos, você acredita? É mesmo, acredito. Com 17 anos. E então, o Rema, eu sempre quis fazer seminário, né? Só que eu nunca consegui, porque você tinha que ter o aval do pastor, né? Sim. E, enfim, eu não consegui. Aí, de repente, uma pessoa me falou, olha, tem um Rema, né? Uma pessoa que fez o Rema falou, olha, tem um Rema, porque era pertinho lá do bairro que a gente morava. Sim. E ele não é tipo não é teologia, é uma coisa mais leve, assim, são 2 anos. Aí eu, que legal. Daí eu fui ver, né? Sim. E realmente, o Rema, cada matéria tem 7 aulas, né? Então, eu acho que são 14 matérias no ano. Então, aborda muitos temas, muitos temas. E traz a doutrina, é como se fundamentasse, fundamenta a sua vida cristã, né? E até quando eu terminei o Rema, algumas pessoas que não são... Alguns amigos, né? Falaram, agora você vai ser pastora, né, Elisa? Sim. Sempre tem uma piada, as primeiras coisas que as pessoas né? próximas, né? Amigos, familiares e tal. Você está estudando, fazendo seminário. E pra quê, né? Você vai continuar isso que você está contando, que está sendo muito edificante, mas uma coisa muito interessante, um ponto que você falou. Parece que mais antigamente, ou as pessoas são mais travadas no pensamento, parece que quando ia fazer um seminário tinha que ser algo mais voltado, né? Olha, você vai fazer um seminário porque realmente você está interessado em ser pastor, e não tem nada a ver com isso, né? Exato. É o estudo da palavra, né? Quando se fala até no próprio Rema, nas ministrações que a gente aprende aqui, o nosso povo perece por falta de conhecimento. Então é para trazer conhecimento, né? Para trazer... Parece que era um negócio muito fechado, né? Exatamente. Só umas pessoas ali só uns eleitos, indicados, né? Pessoas, Aí para fazer um seminário tinha que pedir autorização do pastor. Um negócio assim, né? A gente viveu muito isso. E daí você meio que... O meu sentimento era tipo que eu era indigna. Sim, né? Olha. E quando eu cheguei na igreja, quando eu conheci o Senhor, eu já tinha o Paulo Roberto. Então eu era uma mãe solteira. E uma mãe solteira, um sentimento de uma mãe solteira é bem assim complicado mesmo, Sim. né? Porque você já tá, você sabe, né, que você tá numa condição que não é muito favorável, Perfeito. né? Sim. Então você não tem segurança, você não tem a proteção, você não, né? E existem N fatores para alguém ser uma mãe solteira, né? Sim. No meu caso, realmente, eu me separei, né? Então, eu não conhecia o Senhor, não conhecia a palavra, não tive estrutura. Mas eu segui firme, sendo mãe do meu filho, né? Assumindo essa maternidade, né? Com unhas e dentes. Sim. E quando eu conheci o Fábio, a gente se casou, ele tinha 5 anos de idade, Paulo Roberto. Então, mas eu vivi essa realidade da igreja. Então, como as pessoas me viam quando eu cheguei, então também era acho que um pouco diferente, né? Diferente. Entendo. Uma mãe solteira, né? É mais julgamento, né? Então, acho que eu não tinha essa liberação para estudar. Então, ficava mais coisa ainda, né? Na sua cabeça, assim, de você ser indigna. O Rema é totalmente diferente dessa vai ao contrário. Tipo de posição, né? Exatamente. Sim. Então, você estuda para realmente você ter fundamento, saber o porquê que você crê nas coisas, né? Por exemplo, Justiça de Deus é uma matéria que, se eu soubesse naquela época, né? Eu ia... Muitas coisas na minha vida, muito pensamento de condenação, né? Perfeito. Eu estaria muito mais livre, né? Leve para viver a minha nova realidade, né? Em Jesus Cristo. Então, eu recomendo para qualquer pessoa. Uau, muito bom. Eu entendo que... Não são 14 matérias, não. São mais matérias, né? No ano. Sim. Mas tem matérias como, por exemplo, o caráter de Deus, né? A gente não conhece... Sempre no Rema, quando a gente conversa com os formados do Rema, né? Tem uma matéria que marca, né? Que marca. Caráter de Deus, né? A oração que prevalece, enfim, essas matérias que realmente traz à luz a palavra, porque o próprio Rema, né? A palavra revelada, né? Você pegar a palavra ali, que muitas vezes a gente já escutou aquele versículo, talvez muitas vezes. Mas você fala, meu Deus, esse versículo estava na Bíblia, mas por que eu nunca aprendi dessa forma, né? É verdade. E realmente é transformador. É verdade. A matéria que eu mais amei, assim, a top
top mesmo foi Aliança de Sangue. Aliança de Sangue? Eu amo Aliança de Sangue. Mas eu amo todas as outras também. Mas é um foi complemento, mais, né? Okay. É que dá um panorama, assim... Porque é como se... A revelação que veio pra mim, assim, é como se... Olha, Deus nos ama de Gênesis a Apocalipse. Okay, Deus nos ama, sabe? Então, essa ideia de que a Bíblia dá sono quando você lê... Sabe essas coisas? Sim. E eu sempre quis mais. Eu sabia que tinha mais. Então, o Rema, ele saciou, assim, tudo aquilo. Lógico que o Rema é um start, né? A gente pode pensar nele como um grande botão de play para você iniciar, né? E você continua estudando, continua ouvindo do Senhor, né? Tudo aquilo que Ele tem para você, as revelações. Mas é um start, sabe? É como se alguém te pegasse na sua mão e te ensinasse. Aqui em Taubaté acontece todos os anos, né, Elisa? Você também serviu, serve no Rema ainda? A gente terminou o Rema, daí a gente começou a servir na monitoria, né? Isso é uma oportunidade também para poder ainda continuar conectado, né? É verdade. Quando tá na monitoria, ele dá para ouvir assim? Você consegue prestar um pouco, pegar um pouco da unção ou não? É que eu ou vocês ficam mais focados em para ouvir a aula em si, tem que ser um monitor lá dentro de sala de aula, né? Sim. E eu ficava mais com os professores. Né? Mas uma coisa que eu fazia muito legal, que para eu me conectar ao professor que viria, eu sempre ouvia a aula. Eu fazia comida ouvindo a aula do professor. Então, às vezes ele dava um exemplo, ou ele poderia falar alguma coisa que ele estava passando ali no momento. Então, para servir de uma forma mais excelente, para me conectar àquele... Porque cada pessoa é de um jeito, né? Essa foi uma estratégia, assim, que eu usei para conexão. Para me conectar com os professores. Muito bom. Aí você solicitava o áudio de uma aula anterior dele? Porque daí a gente ia aluminar, né? E já sobe. Daí eu ficava ouvindo. Legal, e daí era uma forma também de eu ouvir as verdades novamente. Que forma de conectar com pessoas, hein? Muito bom. Olha a dica aí. Fica a dica. E aproveitando, né? O Rema vai acontecer ano que vem, praticamente já tá abrindo matrículas, né? Acho que semana que vem, né? Já vai estar abrindo as matrículas. Agora anunciou. Então, para você que pegou essa inspiração aqui da Elisa, realmente, que transforma vidas, as pessoas que vão estar te abordando aqui na igreja e falando, realmente é isso. A gente está falando que mudou minha vida porque realmente mudou a vida e tem muito benefício para você colher disso. Aproveitar que nós estamos falando de recado aqui, gente, eu quero estar falando sobre o Prosperar Homens e Mulheres de Negócio, que vai acontecer a última edição esse ano, que é no dia 28 de novembro. Tá aí já, né? Nós estamos próximos. O encerramento, né? O último do ano, né? Encerramento com o nosso líder, né? Paizão Eliezer Rodrigues. Vai fechar com chave de ouro. O Prosperar Podcast, que é o que você está assistindo agora, é apenas uma extensão do que é o Prosperar como ONG, né? Esse projeto maravilhoso que tem o Pequeninos e essa ONG com vários outros projetos que acontecem, né? De doação de cestas básicas, de Rema nos presídios. A ONG Prosperar é muito grande. Tem um projeto maravilhoso aqui em Taubaté e o start que aconteceu dessa ONG esse ano, que foi um projeto aí, né, liberado por Deus no coração do nosso pastor Eliezer Rodrigues, e ele vai estar encerrando aqui o Prosperar Treinamentos Homens e Mulheres de Negócios, que vai ser uma oportunidade para a gente como empresários, o pessoal aqui da igreja está fazendo network também, é muito top. Então você está convocado, não é nem convidado, é convocado. No dia 28 de novembro, a partir das 19h30, a entrada é trazer 1 quilo de alimento não perecível. Vai começar ali com opening coffee, né? Olha que coisa bacana. Ixi, opening coffee, velho. Vai ter um coffee ali na abertura, né? E depois um momento ali de celebração e comunhão com o nosso pastorzão Eliezer Rodrigues. Você está convocado a estar aqui presente nesse encerramento aí do Prosperar Homens e Mulheres de Negócio. Esse dia aí, eu não sei se vocês perceberam, mas nos Estados Unidos se comemora o Thanksgiving. Meu Deus. Traduz para nós, Elisa. Thanksgiving. O que significa isso? Obrigado? Alguma coisa aí. É um dia de gratidão mesmo. Olha, ação de graças. Dia de ação de graças. É o dia de ação de graças. Uau, faz todo sentido, né? Encerramento do Prosperar. Homens e Mulheres de Negócios. Uau, e ainda falando do Rema, abre as inscrições no Black Week, né? É o maior desconto que tem. Exatamente. Na matrícula, né? Na matrícula. Isso. Já abre com desconto. O desconto é o maior do ano. E você, Fabio, dessa pincelada aí com relação ao Rema, você tem porque foi brilhante aqui o que a Elisa falou. Né? O Rema foi uma das primeiras coisas que me impressionou, assim, bem bastante mesmo, foi a qualidade dos professores, né? Uau, sim. Acho que é algo bem importante se dizer, né? Porque a gente vinha de um contexto de igrejas
estruturas menores, né? Sim. Que o Rema tem toda a estrutura do Verbo da Vida que está sediando a escola, sim. que a sede é lá em Campina Grande. Sim, Somos mais de 400 igrejas, né? Então a gente via de uma igreja que eu conheci a Elisa, que tinham ali 10, 12 igrejas, mas tudo igrejas pequenas. Perfeito. Né? Aí saímos para uma igreja que estava começando e depois chegamos no Verbo da Vida. Então, o contexto que a gente era acostumado era, hoje a palavra é tão boa, né? Mas a semana que vem vai vir alguém aí que não vai ser tão bom. É verdade. Né? Então, você sempre já tinha aquele culto que era um culto mais ou menos. É bom quando o pastor presidente prega. Ou numa festividade. Na festividade e tal. Aí é top, né? Então, mas os outros tem sempre aquele que é mais ou menos. Sim. Tal dia é fulano, nem vou na igreja porque eu não gosto de ver fulano, e assim vai, né? E aí, quando os professores começaram a ministrar as matérias, você fala, cara, não é possível que tá tudo isso dentro da cabeça dele, mano. Verdade. Né? E a gente percebe tanta qualidade, assim, porque tanta graça, muita tanta unção, informação. Né? Na hora de ministrar. No começo eu não podia piscar assim, porque senão me perdia no raciocínio, eu já não sabia onde estava mais. É muita informação. Que era muita informação. Sim. Né? Então, assim, professores muito bons, muito bem treinados. Sim, uma excelência. Uma excelência muito grande. Sim. Então, isso, assim, foi uma das primeiras coisas. E a questão de você entender os contextos, né? Sim. Porque quando você vem dessas igrejas, dependendo da igreja que você passa, né? Ou por onde você está, tem igrejas muito boas. Perfeito, muito fortes na palavra, né? Mas também tem igrejas muito religiosas, né? Uhum. E aí são os textos fora do contexto, né? Tem. Então, os textos isolados ali fora de um contexto total. Na verdade, né, Fábio, a gente, assim, a grande maioria, né, a gente foi meio que condicionado assim, né? Vamos ler esse texto, vamos fazer um sermão aqui, uma pregação. Às vezes nem lia, né? O pastor falou que estava lendo. Não leu o contexto, né? Para você chegar naquele trecho do texto, né? Exatamente. Muitas das vezes algumas igrejas faziam, né? O nosso tema da nossa festividade é isso aqui. E pegava aquele trecho ali e construía uma visão. Unção e graça, porque o Espírito Santo sempre... Mas quando a gente pega para ver o contexto daquela história, você fala, cara, peraí, tem algo aqui, né? Passei por lugares que às vezes assim, por exemplo... chegar no versículo 3... O versículo o versículo do ano. Só que era totalmente fora do que aquele versículo estava realmente dizendo, né? Então, essa questão do te ensinar a pensar por si só... Né, que foi muito assim libertador, né? Amém. Para que povo está falando isso? Qual que era o contexto da época? Perfeito. Qual que era o objetivo disso? Perfeito. Né? Por que não se comia carne de porco, por exemplo? Sim, naquele tempo, né? Porque tem gente que não come até hoje. Sim, porque leu e virou. Entendeu? Tipo, por que Só tá repetindo, né? Repete. Entendeu? Por que em certos lugares a mulher tem que usar véu? Tipo, então, assim, tem algumas coisas que eram para aquela época, para aquele povo, para aquela ocasião, né? Então, o aprender a entender o porquê está sendo dito aquilo e não aceitar tudo do que se está dizendo para você, acho que isso, para mim, é o maior benefício, assim, que você carrega pra vida, né? Muito bom. E você vai aplicando nas outras áreas, né? As diferenças, né? Um exemplo, quando você falou de o ministro numa festividade, outra, você, poxa, acho que já deu tudo aqui. Mas o que a gente percebe, não só no Rema, mas também aqui na nossa igreja, Verbo da Vida. Quando eu cheguei em Taubaté, eu falei, não, vai ter um culto ruim. Né? Você, não tem? No primeiro, você pega primeira uma foi a ministração de sábado. Eu lembro até hoje, porque a gente optou por se mudar na quinta-feira para não perder aula, porque na sexta tinha aula. Sim. Aí no sábado a Betânia que pregou. Sim. Aí eu falei, uau! Eu acho que foi o primeiro dia que ela pregou. Eu achei que ela tava brava. Eu falei, meu Deus do céu, que mulher é essa? Brava, né? Aí é bravo com o diabo. Depois você vai ver no jeitão. Aí eu falei, não, ninguém vai superar ela. Só que se o pastor Eliezer chegar. Mas não, a gente vê que os ministros a gente vê que todos estão, né, no mesmo nível, assim. São bem treinados, e realmente a visão, né? Rema. Aí falando um pouco disso, a gente vai entrar agora nos minutos pra gente falar da empresa, mas hoje vocês também estão cursando, né? Eu também estou fazendo parte da Escola de Ministros. Né? Quanto que isso vem agregando também em todo o ensinamento, né, que a gente teve no Rema. E quanto ensinamento maravilhoso, né? Como é que está sendo para vocês esse ano? Além de ser puxado, né? Mas como é que está sendo essa questão da Escola de Ministros? Primeiro que a gente achou que a gente nem ia conseguir fazer, né? É mesmo? A gente já... Para quem não sabe, é bem puxado, né? Porque é todo final de semana, né? Porque já tem uma pré-inscrição, né? Que se é feita.
uma avaliação. Aí tem a questão dos valores que você tem que se programar para o ano. Aí, e eu lembro que quando a gente terminou o Rema, em 2018, em 2019, teve escola de ministro em Guarulhos. E a Elisa falou, vamos fazer. Eu falei, não vou fazer. Porque, e quando a gente estava cursando o Rema, o pessoal daqui de Taubaté estava fazendo a escola de ministros em Guará. Em Guará, perfeito. Formou o Gabriel, uma turma aí que já estava fazendo, né? Que era a primeira turma que tinha se formado do Rema aqui em Taubaté. Era. E aí eu falei, naquela época eu já falei, não, eu tô crendo que eu vou fazer aqui em Taubaté. A escola de ministros vai vir aqui para Taubaté. Verdade. Porque a escola itinerante, ela não tem não é fixo, né? Só que aquela época, pra você falar, vai vir para Taubaté... Tava crendo mesmo. Tava crendo, porque eu falei, Elisa, imagina, eu tenho um cliente de São Paulo ainda tava atuando na representação. Sim. Então eu já tava vindo de um ano que eu já tava declarando e crendo que eu não ia perder nenhuma aula e não ia furar nenhuma escala. Então imagina, segunda, quarta e sexta, quinta era ensaio, naquela época, né? Que já era bem puxado. E tinha o culto sábado e domingo, né? E aí 70% da minha... Eu arrumei me apareceu uma representada para atuar no Vale, com uma carteira de cliente, né, na mudança. Só que 70% dos meus clientes ainda eram em São Paulo. Então tinha que administrar, tipo, como que eu administro 70% do meu tempo lá cursando escola? Verdade. Né? Então, assim, terminamos a escola. São Paulo é um negócio meio maluco, porque você, para chegar em determinado tempo de uma reunião, você precisa se programar horas antes, né? Porque lá não é igual Taubaté, né? Você atravessa Taubaté inteiro, 10 minutos, lá, se você sair de São Paulo 4 horas, você chega aqui 6. Então. Se você sair de lá 5, você chega aqui 9 horas da noite. Então. Porque para sair de São Paulo é o caos. É o complicado, né? É o complicado, né? A estrada, você saiu, é de boa. Então, assim, não perdi nenhuma aula, não tive nenhum atraso, não furei nenhuma escala, deu tudo certo, graças a Deus. E depois servindo na monitoria também. Sim. Né? Então, a gente se programou e foi do jeito que a gente confessou. Ali, então, foi um desafio já bem grande esse se organizar, né? Sim, perfeito. E na escola de ministro não foi diferente, né? Desafio, né? O desafio, né? Porque... A gente já tinha a questão dos departamentos que nós servíamos, Sim. né? Conciliar tudo isso. Conciliar tudo isso, né? As escalas são muitas. E o pessoal acha que não precisa de gente, né? Que já tem bastante gente, não. Tem bastante demanda. Aproveitando que você está falando disso, qual que é o seu recado para quem está chegando ali, por exemplo, e visionando, né, um departamento da igreja, ou seja, departamento de música, ou qualquer outro departamento, e acha que realmente está suprido? Você que teve a oportunidade já de liderar, né? Assim, sempre vai existir trabalho. Sempre vai existir. Né? E como foi dito aqui no final de semana, né, pelo Manuel Dias, tudo que está vivo cresce. Isso. Né? Então, tem os pontos de pregação, que estão debaixo de Taubaté. Sim. Tem bastante demanda aqui mesmo na igreja. São mais de 34 departamentos. Então, tem gente nova chegando toda semana. Então, imagina que tem demanda toda semana. E eu acho que tem... Pode falar. Não, tem uma frase do apóstolo Guto, né, que ele diz que nós não estamos usando a visão para fazer grandes pessoas, mas nós estamos... Não é. Nós estamos usando as pessoas para fazer um grande ministério, uma grande visão. Perfeito. Nós estamos usando a visão, né? Nós estamos inseridos na visão para levantar grandes pessoas, né? Muito bom. Então, não é sobre... A gente não é uma empresa que a gente precisa entregar um resultado X, Y, Z. A gente não está numa competição para mostrar que aqui é super bacana. Não, a gente está aqui, Deus deu essa visão para o pastor Eliezer e Mama Georgia para levantar pessoas, para estruturar pessoas. E quando a gente serve, a gente coloca a palavra em prática, a gente descobre habilidades que a gente nem sabia que tinha. Eu descobri muitas habilidades. É mesmo? Muitas. Então, e o Marcos Henriques diz que o espírito da fé é pioneiro, né? Então, se você pegar aquilo que sai do seu líder com fé, se você agarrar com confiança, com disponibilidade, você vai e desenrola. Eu tenho a plena convicção a respeito disso. Eu acho que deve ter uma coisa muito interessante também, porque você tem a oportunidade de ter servido aí e serve ainda, né, na sala de ministros. Eu acho que você vai colhendo algumas coisas ali, umas pérolas, preciosidades, enfim, de estar conectado com essas pessoas, né? Tem experiências assim?
Tem algumas coisas, mas assim, acho que a unção deles, né? A gente está honrando a unção deles isso e mesmo. a gente recebe, né? Amém. Mas o que os ministros são, assim, né? Geralmente as reflexões, eu creio que eles tenham particularmente, eles expõem, né? Porque é para abençoar o corpo de Cristo, né? Amém. Então, em qualquer área, também, assim, às vezes a gente fica pensando, não, eu vou atuar exatamente no meu chamado, na minha área, e não vou me dispor para outra coisa. Você precisa, a Bíblia diz, para você aproveitar as oportunidades para remir o seu tempo. Então, aproveite as oportunidades. Nossa diretora Débora diz isso também, né? Sim. A respeito da gente aproveitar as oportunidades. Então, aproveite as oportunidades que apareçam. É impossível você ajudar alguém, né? Alguma liderança, algum departamento, e você não colher. Uau, muito bom. Né? Meu Deus. Se você ainda não sabe o que fazer, faça aquilo que te pediram, Chegou às mãos. né? Que chegou às suas mãos, faça. Você está falando isso e me traz muita memória com relação a... Não só na área ministerial, mas também na área empresarial. Muitas vezes as pessoas são promovidas, né? Ou aproveitadas em algumas áreas que talvez, né? Vamos falar assim, me entenda. Que não tem nem aquela capacidade para assumir aquele determinado posto naquele momento. Mas a disponibilidade colocou ela ali. O coração disposto, né? Muitas vezes ela não... naturalmente falando, não tem nem todas as ferramentas. Mas por estar com o coração disponível, isso eu acho que em todas as áreas, né? Na empresa, quando você vai promover alguém, você fala, nossa, mas aquele rapaz ele está sempre disponível, está sempre aqui, está sempre ajudando, deixa eu dar um cargo de confiança para ele. Isso também acontece nos ministérios, né? E a unção vem sobre, e aí você começa a descobrir talentos e descobrir que você é capaz de fazer situações porque alguém olhou para você e viu. Né? E isso aqui, acho que em Taubaté é muito claro, né? A nossa liderança do pastor Eliezer, ele acaba trazendo pessoas e acreditando e dando um empurrão mesmo ali, mas ele já está vendo além, né? Como uma visão apostólica mesmo. Você perguntou, né? Como é que foi a escola de ministro, o cursário, ou esse ano está sendo, né? Sim. A gente só chegou onde chegou e estamos concluindo agora o ano, né, por conta do nosso pastor, né? Amém. Daquilo que eles enxergam na nossa vida, que é bem loucura, né? Tipo, às vezes eles estão falando, não, você vai ser isso, tipo, eu tô lá dentro, você tá vendo, não é possível, você tá vendo errado. Tá querendo mais que eu, né? Tá querendo mais que eu, né? Aquela música, na verdade, eu não sou tão forte. Né? Mas o que a gente tem feito A Elisa tá se soltando, até o final ela vai cantar um louvor aqui. Tá se soltando o louvor. Aí o que a gente tem feito é agarrar dessas verdades, né? Trazendo a memória sempre ali, né? Porque como você estava dizendo no comecinho lá, né? Às vezes assim, a gente está contando aqui a parte que é mais bonita, assim, né? Sim. Mas há dificuldades, né? Os 2 primeiros anos, né? Você tem que se romper e se manter firme naquilo que Deus falou. A vontade de ir embora, Satanás falando na sua cabeça que você não veio, você não foi guiado. Volta para São Paulo que dá tempo, né? Sua família tá lá, ela vai te receber. Sim. Então, olha aqui, você não tem ninguém aqui. Você não tem ninguém aqui, você vai pra uma cidade que você não tem nem amigo, você não conhece ninguém. Você não, tipo, como é que vai ser? Entendeu? E lá a gente era muito próximo à liderança também. Aqui a gente não chegou, né? Sendo super próximo, né? Entendeu? Você vai começar tudo do zero, né? Então, assim... E uma coisa também bacana de falar a respeito de servir, das habilidades, que eu ia falar até que você puxou, sobre nossa vida também, né? Empresarial e de trabalho, né? Aquelas habilidades que você está treinando. Até a gente ouviu isso também com a professora Magliana, né? Porque ela estava falando que ela é bivocacionada, né? Sim. Então, que ela trabalha no secular e trabalha no ministério. Sim. As habilidades, e que Deus foi forjando as habilidades dela no secular, que ela é professora de faculdade, e daí, quando ela conheceu a palavra, né? O Senhor, a palavra da fé, ela dá aula também, né? Dá aula na escola de ministro e dá no Rema. Então, existem habilidades que você vai colocando em prática, servindo, que você pode usar também no seu trabalho, para abençoar ali seu trabalho. Sim. Então, existem coisas que também você pode não saber que tinha essa habilidade, que você pode usar para o seu trabalho. Então, você não é uma pessoa dentro da igreja e outra fora, exatamente, né? Você é a mesma pessoa, né? Mesmo porque você é um espírito, né? Amém. Muito então, bom. Tem uma alma, uma alma está num corpo. Então, o seu corpo pode estar aqui, habita num corpo,
Então, seu corpo pode estar na igreja, pode estar no trabalho, pode estar na sua casa. Você continua a mesma pessoa, com aquelas ferramentas, né? Sim. E contando com unção também. A gente tem unção dentro, né? Mas a gente tem unção sobre para fazer as coisas. As pessoas muitas vezes, quando escutam testemunhos e falam, só falam da parte, parece que é tudo realmente muito só tranquilo, aconteceu né? bênção e tudo mais, e vocês não passam por provações, né, por dificuldade. Acha que é assim, né? Mas não, a gente também passa pelas mesmas situações, ou algumas vezes, né, não dá para falar que é mais ou menos, né, porque cada um vai ter o seu gigante ali. Exatamente. Mas o que a gente tem é ferramentas, né, para poder combater isso. E aí fica um pouco mais suave, fica um pouco mais leve, né? Quando você combate aquela situação de adversidade ali, de tribulação, de luta também que vem, mas com a palavra, com tudo aquilo que você tem dentro. Porque aí sai palavra, sai orientação, sai tudo aquilo que você... Muitas vezes quando você está estudando, você está se expondo à palavra, você muitas vezes não entende, né? Por que eu estou estudando isso? Por que eu estou colocando isso para dentro? Mas quando vai acontecer uma adversidade, alguma situação que acontece, e aí você tem um bom depósito. É isso aí. Exatamente. É verdade. E agora a gente tem uma loja, né? A gente Boa, tá montando vamos uma entrar loja. nesse assunto, Pode sim, falar? claro. Como é que é o nome da loja? Chama Full Raise. Full Raise. Uau. Se escreve Full Raise. Raise, pode falar Raise também. Que foi uma inspiração, né? Foi uma inspiração do Senhor, esse nome, né? O Fábio, ele tem essa característica de pegar as coisas e perseverar até o fim, né, amor? Eu sou bem perseverante. É muito, muito, muito. Então ele falou, não, vai ser esse nome. Não pode ser esse ou aquele outro. Não, esse nome aqui, ele falou. Que tem um significado, né? Sim. Que é aumento total. Aumento total. Hoje nós temos 2 lojas, né? Nós temos a Full Raise e a To Overflow, né? Que é para transbordar. Então são nomes que saíram de palavras recebidas, né? Amém. E aí a gente foi pesquisando ali o que estava disponível em rede social, Sim. como é que dá para fazer a palavra, como é que não dava. Porque hoje tem todo um contexto que você precisa ver as mídias sociais. Primeiro, se está disponível o nome, para depois ir atrás porque às vezes o domínio está disponível e a rede social não. Isso. E aí você não acaba conseguindo usar o mesmo nome em todas as áreas, né? Então... Registro de marcas e patentes, né? Que também, tem tudo isso. Fábio, as 2 empresas é voltada para venda de calçados. Calçados. Só que quem assim... está nos assistindo aí que tem interesse aí na sua empresa, como é que eu acho ela lá, então? Pode na rede social. Instagram? No Instagram, ou pelo nosso site, ou Facebook, ou nosso próprio site, e também a loja física em Tremembé. Isso que eu ia te falar, é venda online, né? Que entrega na comodidade, no conforto da casa. O país todo a gente entrega. Uau. Nas 2 lojas a gente tem loja online, né? E a gente trabalha também em marketplace, né? Mas daí não... Mas a gente pode atender os clientes pela loja. Pelo site direto da loja. Isso. E agora a gente está montando uma loja física. E para quem é daqui de Taubaté é convite especial, né? Exatamente, Fala o endereço convite especial. Vai ter uma inauguração. É mesmo? Vai ter uma inauguração. Nós estamos lá na rua, em Tremembé, na Rua do Meio. Ô, bom Jesus. Tremembé é uma cidade maravilhosa. Tem uma carinha de interiorzão de Minas, né? É muito gostosa, é muito pertinho daqui. Eu sou fã bem porque eu moro em Tremembé. Moro em Tremembé também, né? Você resolve as coisas lá muito rápido. As pessoas são muito legais lá. É muito, muito bom estar lá. É bom você comentar nisso, porque tem Correio não tem fila. O fervo de Taubaté, né? Que é aquela loucura no centro de Taubaté. Não tem lá. E até mesmo em shopping, né? Você tem que ir lá, pagar estacionamento e tudo mais. E aí você tem a comunidade de repente estar ali, indo em Tremembé e conhecer a loja física de vocês lá. Nem Zona Azul tem lá. Você pode... Masculino, feminino, infantil, como é que é? Masculino e feminino. Infantil, a gente tem algumas coisas ainda, porque a gente trabalhava no passado. E aí, nessa transição do ano passado para esse, né? A gente decidiu começar com a segunda loja. Por conta do nicho ali, de ser um produto mais moda, focado pro casual social, com outro estilo ali, né? Muito bom. Onde tem diversas faixas de preço, diversos tipos de produto. Tem tênis, né? Tem tudo. Tem o sapato que a mulherada gosta, o chute Arezo. Olha que tem legal. os Visano, Via Uno. Tá, você pode que... falar marca? Pode, claro. Pode, como é que o pessoal... Ele deve estar recebendo aí, né? Eu não tô, mas ele deve receber o O royalties. pessoal vai procurar sua loja e quer saber o que tem. Pessoal que está nos assistindo aí, gente, olha só que bela dica aí para você dar de presente de Natal, né? Natal verdade, aí, ó, verdade. Eu já comprei na loja do Fábio. Gosto muito de sapatênis. Já fui lá uma vez, eu comprei acho que uns 4 pares. Uns 4 pares. Tô precisando renovar de novo. Foi lá Mas comprar é uma um par, ótima né? dica. Minha esposa chama eu sou o centopé de casa, geralmente as mulheres, né? Eu trabalhei com calçado, então eu gosto muito, assim. Muito bom. Então a minha parte de calçado
lá no closet lá é maior do que a da Monique. Desculpa, meu amor. Mas o comportamento Preciso mandar mais ela lá esse comportamento do homem já vem mudando há anos já. Mudou, né? Por causa dessa moda dos sneakers, dos tênis, né? Sim. Então, a tecnologia dos calçados também são diferentes, né? Muita então, coisa. Tem muita coisa muito legal para homem. A gente tem Democrata na loja. Ferracini. A gente tem Ferracini, a gente tem Lacoste, Converse. Converse. Tem muita coisa muito boa lá. Também tem. A gente sempre foca nas marcas de melhor qualidade, independente da faixa de preço. Sim. Exatamente. Às vezes é um preço mais atrativo, mas a gente não é porque é um preço mais baixo que a gente abre mão da qualidade. Como eu atuei 20 anos na representação, então conheço bastante as marcas, as fábricas, né? Então eu sei aquele cara que vai fazer um produto só para ser barato é um produto ruim. Sim. E aquele que faz um produto de baixo preço, mas com boa qualidade. Sim. Então é isso que a gente busca. Tem vezes até que a gente confunde, né? Porque tem boas marcas, né? As marcas conhecidas que o preço é quase... A diferença é muito pequena para uma marca que nem é conhecida, que não tem a qualidade, né? Exatamente. Gente, fala de projeto de futuro para a empresa de vocês. Futuro. Então, ó, para mim foi um pouco difícil, assim, falar, eu sou um empresário, sabe? Demorou. Colocar esse crachá? Demorou. Era a loja do Fábio. Muito. Aí, tipo, os negócios do Fábio, e o Fábio sempre querendo que fosse da família, daí é do Fábio. Mas vocês sempre trabalham juntos? É como um apoio, né? Ok. Porque daí eu engravidei do Bernardo quando eu fui representante, daí não tinha mais como. Eu passava muito mal. Entendi. Depois o Bernardo tinha 2 anos, daí a gente percebeu a necessidade de eu ficar em casa cuidando das crianças. O Beto tinha 10 e o Bernardo tinha 2. 2 para 3, né? isso. Então eles precisavam do meu auxílio, não tinha como fazer junto. De casa, sim, claro. Mas agora voltou, né? Mas eu resisti, porque assim, meu coração é totalmente voltado para servir, para estar disponível para minha liderança. Sim. Vim para cá e por quê? Então, assim, sempre foi assim. Eu coloquei na minha mente que eu estou disponível a hora que quiser e o que precisar fazer, né? Então, mas daí eu falei, nossa, mas o senhor ministrou, né? Falou comigo a respeito da loja. Graças a Deus. Eu tenho acompanhado. A Elisa agora tá fazendo a parte de mídia também, né? Fazendo os vídeos algumas coisas. É nossa blogueira. Muito Estou bom. crescendo, Só não viu confiando o Fábio, no Senhor. tem que colocar ele pra filmar lá também, Você vê, né? Ela faz melhor que eu, né? Deixa ela fluir, né? Tá certo, cada um na sua área, né? Cada um nas comunicadora. Nas ferramentas que tem. Eu acho um desperdício de recurso. Quando você tem alguém que faz bem, você ir lá fazer mediano. Verdade, muito bom. E o que o Senhor me colocou assim no meu coração é que é a mesma coisa. Elisa, você vai fazer a mesma coisa, você vai servir pessoas. Sim. Então você vai servir com... Eu até falo às vezes nos vídeos, a gente traz as melhores opções de mercado em calçado para vocês, né? Para servir vocês. Até eu não lembro quem falou para mim, servir é uma palavra muito de igreja, mas eu sou a igreja onde eu estiver e eu tô servindo as pessoas, mesmo. Independente de quem seja. Perfeito. Então eu sei que a nossa loja não é só uma loja de calçado, mas é um ponto de fé, de amor, de perseverança, né? É como um baluarte, assim, para que outras pessoas também sejam impactadas. Então, hoje eu estou completamente, assim, feliz, né? Empolgada. Também toda a minha família tá na loja, né? Envolvida, isso né? é muito bom. E também um local de geração de recursos, né? Sim. Gerar recursos, gerar renda para a região. Exatamente, para a cidade. Emprego, dignidade para as pessoas que vão trabalhar lá, ser uma empresa que remunera bem os seus funcionários, que as pessoas possam crescer lá. A palavra que está liberada, né? Prosperar para toda a generosidade, né? Amém. Exatamente. Usar esse recurso de prosperidade que vocês vão estar trazendo disso e para a empresa que está conectada com a visão. Sim. Né, o campus está aí, né? Minha empresa vai financiar esse campus. Amém. A minha também. Né? Então, vamos fazer parte aí, né? A visão já... O próprio pastor já diz mesmo, né? Sim. Que não é a visão de um, né? Mas muitos vão colaborar, né? Perfeito. Deus podia levantar um bilionário aí e falar, tá bom, eu pago a conta. Tranquilo, né? Sim. Dinheiro para Deus não é problema, né? Isso aí. Ele fez o universo. Mas ele quer que nós, que estamos conectados nessa visão, sejam realmente prósperos para patrocinar essa grande visão. Como você diz, né? Pro boto da só pode, assim, agradecer, sabe, a Deus pela vida do pastor Eliezer, Mama Georgia, né, Gabriel e Emily, né, que são a família toda que disse sim ao Senhor para estabelecer essa visão aqui,
né? Em Taubaté a gente é tão grato, Você vê como, sabe tanto da vida como é deles. engraçado, a gente morava do lado da igreja deles lá, eles estavam lá. A gente morava do lado da Vila da Matilde. Era tipo 2 quilômetros, como daqui em Olha Tremembé. o caminho que teve que ser feito pra conexão de hoje, né? A gente morava do ladinho, do Nem que se ladinho. fosse combinado, acho que não daria certo isso, né? Não dava. E a cada passo que a gente dá, a gente lembra de algo que o pastor liberou, né? Uau. Falou de coisas que, né? Graças a Deus, a gente tem uma liderança forte, Isso, digna, sim. honesta, Sim. né? Que também é outro ponto, assim, que a gente chegou aqui já achando que não existia mais, né? Que não existiam pessoas que levantam outras, mas o pastor Eliezer e Mama Georgia nos mostraram por A mais B, né? Assim, ao longo desse tempo, que existem sim pessoas que amam outras, que levantam outras, né? Sim. Então a gente está aí dentro disso, né? Debaixo dessa unção, Amém. debaixo desse governo, Amém. é tão bom, tão poderoso. Daqui a gente não sai. Deus já falou com a gente que a gente vai ficar aqui pra sempre. Uau. Gente, olha só, já ficamos aqui, até ultrapassamos um pouco aqui, né? Sério? 1 hora conversando, como passou rápido, né? Passou. Já Meu Deus, o que eu vou falar? Já estamos aqui nos minutos finais, só pra gente fazer as considerações finais, né? Porque realmente tá já certo. ficamos aqui 1h05 conversando, foi Uau. muito edificante isso aí que vocês falaram, né? Só para ficar claro aqui, vai ter uma inauguração esse ano ainda da... Vai Certo. ter esse ano ainda. Já tem a data? Ainda não tem a Ainda data. não tem a data, mas vai ser divulgado aí? Tá chegando. Vai ser tá divulgado. chegando, vai ser divulgado. Nos sigam, né? Quero estar lá presente aí nessa inauguração, A gente hein? vai chamar, Uau. sim. Vai chamar vocês. Nos sigam, né? Nas redes Pode falar, sociais, sim. no Instagram. Então, é Full Raise, né? Ok. FULLRAISE. E também tem a Overflow, que também dá para você, Overflow, né? Dá para você buscar e às vezes eu faço live. Você que precisa de algum auxílio, a gente pode auxiliar pelo WhatsApp. Muito bom. Precisar de alguma coisa, né, de última hora, um calçado. Ai, meu Deus, não tô achando. Também pode contar com a gente. Aqui pro pessoal que é aqui de Taubaté, Tremembé, se precisar que a gente leve na sua casa, a gente Isso, leva. A gente faz esse leva. atendimento a domicílio, esse atendimento isso. de friaço, diferencial. Legal. Muito bom, A gente hein? faz. Muito bom. Tá certo? Eu sempre costumo falar aqui no podcast que a gente, pelo menos o pessoal daqui da igreja, e agora sabendo que vocês entregam para todo o Brasil, né? Então não se limita só ao local. Para a gente valorizar os nossos empresários aqui da igreja, né? Verdade. A gente tem aqui todos os profissionais. Tem. Sempre quem empresário que vende calçados, que vende carro. vende carro. Nós temos arquiteto, nós temos engenheiro, nós temos dentista, nós temos médicos. Tem Tudo aqui nessa tem visão. tudo aqui. Quem Tem tá pintor, fazendo- marceneiro. quem tá Sim. fazendo o design da loja é a Ana Lu, interiores. Ana Lu, design de interiores, fez pra minha casa também lá. Viu? Muito boa, É Ana muito Lu. boa. Vou trazer ela aqui. Olha Vamos, que traz. legal trazer ela Traz para o sim. convite aqui. Gente, palavras finais pra gente Muito estar finalizando. Muito obrigada, Muito obrigado. André. Muito bom estar com você. Você é muito... Pra gente é um privilégio estar aqui, né? Amém, nós É uma honra agradecemos. poder estar aqui. Com esse apresentador tão Esse bom, apresentador tão né? legal. Que conduz levemente. Diogo já tá há um tempinho já me Sim. cobrando essa Um abraço essa pro passagem Diogo, aí, um né, abraço que pro nos Diogo, veio. Melhoras aí. Abraço. né? Tá Saúde vendo? Deu divina certo, seja liberada chegou. pra você. Amém. Tempo, né? A gente conseguiu hoje separar um horário pra fazer. Você fala assim, ai, tô com tempo. Você é empresário, você sabe, nunca tem, né? Então, Sim. assim como a gente tem que programar outras coisas, a gente também se programa pra estar. Mas pra gente é uma honra estar aqui. Muito obrigado, Diogão. Tudo de bom. Muito obrigada, viu, André? Muito obrigada. Eu agradeço mesmo. vocês, fui ricamente abençoado aqui com esse testemunho, com a unção que vocês carregam. Você e a sua família são referências para nós, viu? Muito obrigado por todo esse tempo de serviço na nossa igreja, por tanta excelência que vocês carregam, até mesmo na forma de servir. Isso é notável, né? Não precisam vocês falarem. É notável isso em vocês, na vida de vocês dois. Meu Deus. E eu quero agradecer a você que participou conosco Muito aqui nesse obrigada. podcast, ficou com a gente aqui. O pessoal da loja, É, o Luiz, a Bia, trabalha Boa. lá com a gente. Abração Betão. para vocês. Pastor Eliezer, Mama, a gente não pode nunca deixar de agradecê-los, né? Pastor Vavá, Débora, Diogo e Vavá, Thaís, Débora. que são líderes aqui do Prosperar Podcast, e também do Homens e Mulheres de Negócio. E a você que está aqui conectado conosco, nosso muito obrigado. E convido você a estar presente também na próxima terça-feira, que vai ter mais um Prosperar. E não esquece, dia 28 de novembro, às 19h30, o encerramento do Prosperar Homens e Mulheres de Negócio com o nosso querido pastor Uau. Eliezer Rodrigues. Gente, muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.